Bom, e ontem o mercado ficou bastante estressado. Vamos ver hoje aqui como é que vai fechar, mas hoje eu quero comentar mais empresas, boas empresas que estão pagando dividendos inclusive e tem balanço sólido. Importante aqui, atenção, na queda, pessoal, a única forma de você não entrar em pânico é olhar a força do balanço, o fundamento. É motivo para se animar, é motivo para você olhar o fundamento das boas empresas e como que elas chegaram até aqui principalmente. Esse é o ponto que você vai explorar. Mas vamos lá, vamos falar das empresas. Vamos começar hoje com a CEMIG. Eu vou comentar duas empresas para dividendos com balanço sólido, com tese e fundamento, e também duas empresas de crescimento muito fortes, talvez as duas mais fortes aí da bolsa, na minha opinião, falando de crescimento, tá? Eu só te peço rapidamente para dar um like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, porque assim você não perde sempre que eu postar novos vídeos, tá? Mas vamos lá de CEMIG primeiro, antes de falar da tese. Vamos aqui de dividendos, porque a empresa anunciou mais proventos aí nesse meio de semana, vão ser juros sobre capital próprio, o valor aí de 560 milhões, o valor bruto por ação será aí de 19 centavos e a data compra ter direito é até o dia 23/12/2024 e o pagamento será feito em duas parcelas. Uma parcela até o dia 30/6/2025 e a segunda até o dia 30/12/2025. Então, mais um provento aí da CEMIG, a empresa que faz vários anúncios aí durante o ano, né, mas concentra o pagamento ali de forma semestral. Nessa imagem fica muito fácil para você ver aí, né, os meses que ela geralmente anuncia Datacom e os meses que ela concentra os pagamentos, né, geralmente junho e dezembro que os pagamentos são feitos. A CEMIG é do setor elétrico, sempre pagou bons proventos, deve continuar pagando, embora a estimativa seja de dividendos menores, como já comentamos aqui. A empresa vai focar em investimentos, ela na verdade já está focando nisso desde 2024, deu uma intensificada, e no médio prazo aí serão 35,6 bilhões investidos até 2028 especificamente, e veja que desse montante 23 bilhões é a grande maioria que vai ser empregado ali no segmento de distribuição. Isso aqui tem um pouquinho a ver com os riscos da tese também, já já a gente vai comentar, mas só para vocês terem uma ideia, o valor investido nos próximos anos é praticamente o valor de mercado da empresa hoje, né, em torno aí de 35 bilhões, ou seja, a CEMIG, imaginando um cenário econômico favorável quando acontecer, seria uma tese aí quase perfeita para deslanchar e continuar entregando retorno forte para o acionista, não só na cotação, mas também com dividendos. Porém, hoje, né, o cenário está pessimista, né, que a gente está vendo até as elétricas caindo, coisa que é difícil de ver e tem acontecido, e aí, claro, né, tem o lado bom e o lado ruim da tese, né? Toda tese de investimento é assim e a gente vai entender aqui ao longo do vídeo, ó. Mas se você tem caixa, se você está resguardado na renda fixa com uma reserva que te garante poder passar por essa zona de risco, né, e incerteza que o Brasil está passando, para você tá tranquilo, né? Primeiro, obviamente, agradeça, tá? E depois olha para o mercado com olhos de oportunidade, porque bolsa é isso. Oportunidade só aparece nos momentos de incerteza e para quem está com caixa é o momento de olhar, tá? E os setores perenes, bancos, elétricas, seguradoras, saneamento, nessas horas são os melhores porque dificilmente deixarão de existir, né? E vão se ajustar, tá, pessoal? Essa aqui é a verdade. Azedando o mercado ou não azedando, são setores que se ajustam economicamente falando, né? E em relação aqui à CEMIG, pode ser uma dessas empresas que no futuro pode entregar muito mais, dado aí o seu contexto, né? Inclusive, se cair mais hoje em dia, pode ficar mais interessante ainda, porque o valuation ele já é convidativo, porém não está de graça, porque como a gente viu aqui, ó, é uma empresa bem exposta à distribuição, né, e vai continuar focando nesse segmento especificamente. A maior parte dos investimentos da empresa vai para a distribuição. E como a gente sabe, é o segmento mais arriscado no setor elétrico. Então, como eu falei, toda a tese tem seu lado positivo e seu lado negativo. Portanto, como os juros estão subindo, possivelmente os inadimplentes da empresa podem aumentar, porque ela é exposta ao consumidor final, e o setor de distribuição acaba também demandando maiores custos, né, e consequentemente com margens menores, além do fato da empresa ser estatal, e aí imaginando, né, que o país vá desandar, por exemplo,
e no pior cenário a população comece a ter dificuldades ali para pagar pelo básico, o mercado já começa a imaginar que as canetadas podem surgir. Tá? Então são os 3 riscos ali talvez do segmento de distribuição, principalmente para a empresa estatal. Como eu falei, toda tese tem seus riscos, mas até o momento a CEMIG está muito forte. Tá? É uma empresa com resultados subindo, consistente, o endividamento muito baixo, é uma das empresas menos alavancadas aí do setor, embora essa alavancagem vá subir, como eu mostrei, mas justificado pelos investimentos. Porém, frisando, o fundamento segue forte, independente da queda, é isso que você tem que olhar. Foco no resultado e menos foco em cotação. Como a gente falou de dividendos também, nós tivemos mais empresas com mais dividendos anunciados aí nesse meio de semana e a Datacom inclusive até hoje. Vou destacar aqui a Bradespar, muita gente gosta, sempre pedem para a gente comentar aqui no canal. É mais uma boa empresa que vem em queda forte, mas a empresa segue também com um balanço sólido, né? Isso que é importante aí você que é investidor da empresa analisar. Vamos aos proventos primeiro, ó, a empresa anunciou mais um juros sobre capital próprio no montante aí de 80 milhões, o que dará cerca de 19 centavos por ação ordinária e 21 centavos por ação preferencial. A data compra ter direito é até hoje, dia 19, e sobre a data de pagamento a empresa informou que será deliberada em momento oportuno. Então, mais um provento aí da Bradespar, foi surpresa até esse provento, na minha opinião, porque tivemos proventos no mês passado, né, que a empresa anunciou, então eu estava esperando ali proventos da Bradespar agora só no ano que vem, lá pelo mês de abril aproximadamente, tá? Mas de todo modo, proventos é sempre bem-vindo, independente de quanto sai, e se você é sócio, tem muito espaço ainda para mais quedas aqui da Bradespar, tá? Até a gente ter mais um anúncio de proventos que agora provavelmente vai ser só no ano que vem. Tem tempo aí para você acumular mais ações sem perder o fundamento. Esse é o detalhe. Por que eu digo isso? Porque investir em Bradespar é investir em Vale. Consequentemente, é investir no minério de ferro. E os dividendos da Bradespar dependem diretamente disso, tá? Depende diretamente do resultado da Vale. As estimativas ainda são de proventos acima da média, muito pela queda das ações, mas a Bradespar tem o fato, né, do desconto a mais do que a Vale, né? Esse desconto, ele nunca vai se refletir em bolsa, tá? Essa é que é a verdade, no sentido de destravar as ações, mas para o investidor de dividendos é uma forma de comprar Vale mais barato. Então essa é a lógica do desconto de holding. Você poder comprar a investida por um preço mais baixo, né, com yield maior em contrapartida do que a empresa investida, tá? Mas o desconto de holding, como eu falei, dificilmente ele vai refletir em bolsa, porque a holding sempre vai ter um risco a mais. Tá? Então você que é investidor de Bradespar é ficar ligado no que acontece com a Vale. Tem vídeo inclusive aí no canal recente sobre a Vale, onde eu trouxe os pontos positivos que dão perenidade ao negócio da Vale. Por mais que as ações estejam em queda, o negócio da Vale está garantido aí para as próximas décadas. Fundamentado em Vale, você se fundamenta em Bradespar. Tá? Se a Vale avançar e começar a lucrar mais, a Bradespar também vai avançar, vai lucrar mais e você, investidor, também receberá mais dividendos. Lembrando que Vale não é muito exposta a cenário doméstico, tá? Então é um pouco da tese e do fundamento de Bradespar, como eu falei. Com o dólar subindo, por exemplo, se o minério também subir, independente do fiscal aqui no Brasil, Vale pode performar bem e beneficiar a Bradespar. Infelizmente ainda não é o caso, tá? Mas a tese para quem investe em Bradespar ou em Vale é isso. E no que diz respeito a balanço, né, a Bradespar ela está líquida, é uma empresa que tem caixa disponível, tem reservas que garantem a empresa e o fundamento e a tese de investimento, como eu falei, é Vale e minério de ferro, além do desconto no valuation, tá? Então, na minha opinião, se você quer evitar dor de cabeça aí, é melhor você ir de Vale, mas se você quer minério em carteira e quer um yield maior, aí é Bradespar em carteira, porque na ponta do lápis, né, a tese de investimento quanto ao negócio é a mesma coisa aí para ambas as empresas, tá bom? Vamos aqui com mais empresas, balanço sólido e também proventos anunciados. E trago também o comentário aí com a tese, ó, Banco BTG, talvez aqui o melhor banco da bolsa falando de modo geral. Vamos aos proventos primeiro, depois eu falo do balanço e do fundamento, ó. Mas são juros sobre capital próprio que o banco vai pagar. O valor já líquido aí por ação ordinária e preferencial, aproximadamente 8 centavos. Já para as units é de aproximadamente 25 centavos. A data compra ter direito é até hoje, dia 19 de dezembro. O pagamento dos juros sobre capital próprio será no dia 14 de fevereiro de 2025. Então, o BTG, como eu falei,
é um dos melhores bancos da bolsa, olhando resultados, olhando crescimento e modelo de negócio. Vamos ver já já, porém, dividendos ainda não é o forte, pelo menos ainda não, tá? Mas vale ficar de olho nessa queda, porque o valuation começa a ficar interessante, tá? A gente vê aí, ó, o PL, por exemplo, não é um PL caro, ainda não tá tão barato, igual a gente vê empresas negociando aí com PL abaixo de 8 vezes, né? Inclusive os outros bancos, mas caro também não é, porque os lucros do banco estão aumentando muito, né? E desconto é mensurado com lucro. Se a cotação cair e derrubar aqui, né, por exemplo, o preço sobre valor patrimonial, como está acontecendo, é um atrativo a mais, mas foco no resultado. Se a gente comparar, por exemplo, a rentabilidade dele com os demais grandes bancos, a gente vê que ele desponta aí com folga, porque é um modelo de negócio voltado para crescimento. No último vídeo aqui do canal eu comentei inclusive sobre o Bradesco. Quem acompanhou aí deve se lembrar, né, que eu comentei que o Bradesco vai começar a investir mais forte agora nessa parte de investimentos, mirando clientes de alta renda. Pois é, o BTG ele já está nadando de braçada nesse mercado, não é de hoje, né? E nesse segmento de banco de investimento, gestão de grandes fortunas e até mesmo na parte de assessoria financeira para empresas poderem ter acesso a crédito e mercado de capitais, o BTG está anos-luz aí à frente do Bradesco, por exemplo, e até dos demais bancos aí nesse segmento. Por isso que eu disse que, de modo geral, ele é o melhor banco da bolsa, muito pelo modelo de negócio, porque enquanto os bancos de modelo tradicional competem entre si, o BTG, além dele ganhar clientes desses bancos tradicionais, ele já tem o seu modelo próprio de negócio já construído e consolidando ainda mais, né? Só olhar para os números aqui, ó, desde 2021, onde a economia vem patinando bonito, né? O banco consegue performar melhor do que os bancões tradicionais e segue entregando crescimento, né? O ROI é crescente, o lucro também é crescente e vai fechar 2024 aí certamente com lucro recorde, tá? E é óbvio que é um banco bem mais enxuto, né, se comparado aos modelos tradicionais. Não tem agência, por exemplo, que tem um custo bastante alto ali para os bancos. Ele tem escritórios aí pelo Brasil e pelo mundo, então é um modelo mais aberto para o crescimento, como eu falei. Mas o que faz do banco essa máquina de resultados mesmo no cenário ruim é exatamente isso, modelo de negócio. Só que, como eu falei, né, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim numa tese de investimento. É uma empresa bem mais volátil, né, porque o mercado enxerga como ação de crescimento. Se o mercado azedar mesmo, pode cair muito mais percentualmente falando do que os bancões de modelo tradicional, porque ele já subiu bastante, né? E como eu disse também, não é ação para dividendos ainda, o payout do banco é o mínimo ali de 25% que é praticado, mas é ação para ficar de olho. Se a queda se intensificar, eu volto a colocar no radar, porque é uma empresa fortíssima aí no setor financeiro. Uma outra empresa de crescimento muito forte, né, que também até faz tempo que a gente não comenta dela aqui no canal, é a WEG. A empresa também anunciou proventos nesse início de semana, a Datacom é só até essa semana também. Olha só, vamos de proventos primeiro, depois um pouco de fundamento. Mas serão pagos juros sobre capital próprio, o valor aí de 334 milhões, que correspondem a cerca de 7 centavos por ação. A Datacom para ter direito é só até amanhã, dia 20 de dezembro, e o pagamento dos juros sobre capital próprio vai ser no dia 12 de março de 2025. E olhando aqui para o balanço, impecável, tá? É muito crescimento, dificilmente você vai encontrar a WEG barata em bolsa, porque o lucro só aumenta, tá? E o mercado confia na empresa. Essa é a questão, né? Independente do Brasil deslanchar ou não, o mercado sempre confiou que a empresa vai entregar resultado e ela de fato tem conseguido entregar. Olhando aqui, por exemplo, para o Ibovespa contra a WEG nos últimos meses, ela segue em alta, né? Muito pela sua exposição ao mercado externo. Talvez é um dos principais pontos aí da tese. A WEG está no mundo inteiro, né? Muito diversificada em produtos e, consequentemente, em moedas, né, e economias diferentes. Como é uma empresa muito calibrada em receita oriunda de diversas fontes, o mercado confia, como eu falei, confia na tese de crescimento da empresa, que tem sido consistente no longo prazo. Só em 2024, se você olhar aqui, ó, os comunicados ao mercado, você vai ver diversos anúncios de investimentos, anúncios de aquisições, anúncios de parcerias, vários movimentos positivos voltados para o crescimento do negócio. A empresa não para. Se eu falei, né, no primeiro momento que o BTG aqui é o melhor banco da bolsa de modo geral, não é exagero nenhum dizer que a WEG é a melhor empresa da bolsa de modo geral, olhando o balanço principalmente, olhando consistência de lucros, olhando a entrega, além de ser defensiva contra essa deterioração econômica do Brasil. E esse é um ponto relevante também. E obviamente tem um lado ruim, né, que é como já é uma empresa muito precificada pelo mercado, o mercado sempre espera mais, o yield acaba sendo baixo.
mesmo com esse dividendo sendo crescente e mesmo com o payout sendo muito bom, né? Um payout de 50% que a empresa pratica é muito bom. Portanto, dificilmente você vai encontrar VEG de graça em bolsa. O dia que tiver de graça é porque a bolsa inteira aí já vai estar por um fio. Então, sobre as empresas comentadas até aqui, CEMIG, a tese não muda, o fundamento segue forte. Para quem investe em dividendos é seguir os aportes na queda, porque é setor perene, está investindo, vai continuar crescendo independente do cenário. As pessoas não vão parar de consumir energia. Bradespar, se você não está exposto em commodities em carteira, é a mesma coisa. Está descontada, a Vale não vai parar de produzir minério, o mundo não vai parar de demandar por minério, pode ficar ainda mais descontada por causa do minério? Pode, mas se você não está muito exposto, tranquilo. E por essa exposição em Vale e dolarização, o dividendo vai seguir atrativo. Já o BTG é banco para crescimento. Se você já tem, por exemplo, um Itaú na carteira, um Banco do Brasil ou um outro bancão tradicional, nessa queda, se continuar, é colocar no radar. BTG muito forte, muito melhor do que os demais bancos em negócio. E já a VEG é olhar e chorar, né? Porque para quem não comprou antes, o bonde passa poucas vezes, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não adianta nem ficar secando a empresa, porque, como eu falei, se desabar forte aqui as ações da VEG, pode ter certeza que é porque a bolsa já foi aí pro beleléu, tá? Mas brincadeiras à parte, acho que a lição aqui que eu quis trazer para você nesse vídeo é balanço sólido, tá, pessoal? Principalmente CEMIG, BTG e VEG, porque mesmo com a economia ruim que a gente vem observando desde 2021, começa a olhar o que aconteceu de 2021 para cá, começa a olhar os balanços dessas empresas desde 2021 para cá. Essas empresas se superaram, elas continuaram entregando resultados consistentes. É isso que você tem que olhar na sua carteira. Talvez seu resultado está ruim agora, sua carteira está no negativo agora, mas isso não quer dizer que você não está no caminho certo. Então, mais foco em resultado das empresas que você investe e menos foco em cotação. Por hoje, então, foi isso. Se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.